Livre. Hoje vamos falar sobre questões relacionadas à questão da urologia, assim como também estamos no mês Novembro Azul em relação à situação do câncer de próstata. Estou recebendo aqui nos estúdios o médico urologista, o doutor Arthur Ramalho. Doutor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia para você, bom dia a todos que estão assistindo, acompanhando a gente na televisão, nas redes sociais. Alegria em recebê-lo aqui. Nós estamos no mês Novembro Azul, onde se há a campanha em relação à questão do combate ao câncer de próstata, mas vale lembrar que a urologia não trata somente de questões relacionadas ao câncer de próstata. Há outras doenças também que há uma necessidade de preocupação e de procurar um especialista igual o senhor. Isso, exatamente. Às vezes a gente fala muito, principalmente no Novembro Azul, nas campanhas, né? Para o câncer de próstata, especificamente, mas a urologia ela é uma especialidade bem ampla. Ela cuida da saúde do homem como um todo. É uma pergunta que é bem frequente, que é feita, que é quando o homem deve procurar o urologista. Eu falo que em toda a fase da vida, principalmente quando inicia a vida sexual, né, desde já de jovens, já para estar acompanhando. A gente tem já um costume das mulheres, né, que elas estão bem mais acostumadas com isso, que é justamente de fazer os exames de rotina, tá acompanhando, né? E a questão do Novembro Azul, ela surgiu não só pela questão do câncer de próstata, né? Quando ela foi criada, essa campanha, ela surgiu para despertar a população masculina o cuidado com a sua saúde, né? Então ela surgiu daí. Em relação ao câncer de próstata, tem essa campanha que acontece todos os anos no mês de novembro. Só essa campanha que acontece no mês de novembro é o suficiente para o incentivo do homem procurar um médico quando precisa? Assim, de um ponto de vista não seria só a campanha, mas seria aquele momento de despertar da mesma forma como existe semelhante Outubro Rosa para as mulheres, para a questão do câncer de mama. Seria apenas para despertar, né, essa necessidade, mas é lógico que o urologista vai estar servindo a população ali durante todo o ano, né? O paciente pode procurar o médico em qualquer etapa para poder fazer seus exames de rotina, acompanhar e avaliar na questão do câncer de próstata. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do câncer de próstata e logo em seguida nós mudamos. O porquê ainda se há um certo receio da sociedade, um certo preconceito por parte dos homens que evitam muitas vezes procurar o médico para fazer o tão temido muitas vezes exame do toque. Como é que funciona isso? Bem, funciona da seguinte forma, o preconceito que existe ainda são associados a duas coisas que a gente vê muito frequente no nosso consultório. Uma é a associação do exame físico, que é apenas o exame médico, um exame físico, com o ato sexual em si, né? Então muita gente pensa, não, eu vou deixar de ser homem, não vou deixar ninguém fazer o exame em mim, tudo. Então tem esse preconceito realmente, que é apenas um exame físico, da mesma forma como ele vai também no ginecologista e é examinado, tá certo? Então, da mesma forma, semelhante. E outra coisa, pasmem, às vezes é o medo, às vezes, dos próprios homens de procurarem, que muita gente diz, não quero descobrir que eu tenho doença. Mas a questão não é que a gente quer descobrir no paciente uma doença propositalmente, a gente quer, na verdade, no caso específico do câncer de próstata, é dar um diagnóstico precoce. A gente fala muito de fazer exames preventivos, infelizmente não existe prevenção realmente para o câncer de próstata. Prevenção seria se a gente tivesse alguma coisa que pudesse ser feita para evitar, né? A questão que a gente faz é a detecção precoce, que realmente salva vidas nesse caso. Se você puder observar, dados que nós temos atuais, é estimado pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA, aqui no Brasil, que cerca de 65 mil homens vão apresentar nesse ano o diagnóstico de câncer de próstata. Dados do Ministério da Saúde mostram que em 2019, cerca de 1.300 homens morreram por mês apenas com o diagnóstico relacionado ao câncer de próstata, morte relacionada ao câncer de próstata. Então, o que a gente quer é mudar essa realidade. Mesmo com o avanço de tanta tecnologia e ainda com essa questão que se debate muito na sociedade, certo receio que se tem, há alguma coisa para substituir esse exame, algum outro meio? Não. Vem sendo tentado, né? A comunidade médica, principalmente os urologistas, vem estudando cada vez mais algum uso de exame de sangue específico, algum marcador tumoral que seja bem melhor que o atual que nós temos, né, que é o PSA, que é um antígeno prostático específico. Alguns exames de imagem, a ressonância, ultrassom transretal, mas nenhum deles mostrou-se superior nos estudos à combinação do toque retal, que é o exame físico, associado ao PSA, que é o exame de sangue da próstata. E não é recomendado que seja feito apenas um ou outro, tem que ser os dois.
né? A Sociedade Brasileira de Urologia traz bem claro isso daí para a gente, tá certo? Temos muitos trabalhos que demonstram que cerca de 25% da população que tem o exame do PSA, o exame de sangue, dito como um normal, tá certo? Dentro da faixa da normalidade, pode apresentar algum câncer detectado no exame, né, no exame físico. O homem que está em casa agora nos acompanhando, existe algum sinal, algum alerta que está no momento dele procurar um médico, um especialista, porque ele tem algum problema relacionado à próstata? Tem algum sinal, assim, alguma mudança de comportamento, alguma dor, alguma questão relacionada ao momento que você vai urinar? Tem alguma coisa relacionada a isso? Assim, uma boa pergunta, Bruno. O que nós temos para explicar, que eu acho que a principal informação que eu podia passar para todos aqui, é que o câncer de próstata em si, em suas fases iniciais, a maioria dos pacientes são totalmente assintomáticos. Não apresenta sintomas nenhum. Aproximadamente, os trabalhos mostraram cerca de 65% dos homens que têm o câncer de próstata na sua fase inicial são assintomáticos, não apresentam nada. E aí, mas como é que vai descobrir que tem um câncer de próstata? Eis a questão dele procurar fazer esses exames para detecção precoce, tá certo? Agora sim, existem vários outros problemas relacionados à saúde da próstata. Nós temos infecções específicas da próstata, como a prostatite, temos o aumento da próstata, né, que é um aumento benigno, que nós chamamos de hiperplasia prostática benigna. Isso daí pode acontecer nos homens, todos os homens a partir de 40 anos de idade. De uma forma bem variável, né, vão ter homens que vão ter mais sintomas do que outros. E a maioria desses pacientes vão apresentar realmente algum problema na micção, né, no ato de urinar. Seria o quê? Às vezes aquele paciente que sente a vontade imperiosa e o banheiro não consegue segurar a urina, que às vezes até mesmo pode perder a urina na roupa, tá certo? O jato urinário mais fraco, demorar quando vai urinar para a urina sair por completo, ter que fazer força para urinar, sair sangue na urina, doer para urinar, acordar à noite para urinar, tá certo? É lógico, de uma forma mais intensa. A frequência urinária é muito aumentada. Tá? Tudo isso aí são sintomas, tá? Dentre outras coisas, que podem nos alertar quanto a problemas na saúde da próstata. Esses sintomas estão mais relacionados à hiperplasia prostática, tá certo? Não tanto a questão do câncer de próstata, como eu falei, a maioria é sintomática. O senhor fala que chama a atenção e que a atenção deve ser mais redobrada a partir dos 40 anos. Isso. E por que a partir dessa idade no jovem não se desenvolvem? Sim, existem vários estudos para tentar descobrir especificamente. A gente vê algumas alterações multifatoriais, tá certo? Relacionados a dislipidemias, hipertensão, obesidade, principalmente fatores genéticos, mas ninguém conseguiu dizer assim um fator bem específico. O que temos de teoria é devido a alterações hormonais que o homem apresenta a partir dessa idade. Aumenta um pouco o nível de estrogênio, baixa um pouco o nível de testosterona. Isso daí acaba induzindo as células prostáticas, que, como toda célula do nosso corpo, um processo que nós chamamos de apoptose, ela tem seu tempo de vida. Elas vão morrendo e o organismo vai renovando automaticamente. Mas chega um determinado momento em que essas células começam a morrer menos e continua a produção. Então aquele órgão ele vai crescendo, porque vão acumulando a quantidade de células. Já que nós falamos desse cuidado em relação a pessoas acima dos 40 anos, deixa eu falar agora em relação à questão do jovem. Como o senhor bem se referiu, a partir do momento em que se começa uma vida sexual, que você está com uma vida ativa sexualmente, você precisa procurar um médico. Por qual razão e qual o cuidado principal que o jovem deve ter? O primeiro cuidado, na verdade, assim, que a gente passa como médico, é a informação dos cuidados com as ISTs, né? Ou também mais conhecido como DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, que seria a questão realmente aí da prevenção. Orientação da questão de como utilizar adequadamente o preservativo, tá certo? Alertar sobre a questão dos riscos de uma gestação, às vezes indesejada, no momento que é importante passar sobre os cuidados que deve ter. Isso seria a parte fundamental. Fazer esses exames de rotina para avaliar se o paciente possa ter alguma doença sexualmente transmissível, para poder justamente tratar. Hoje em dia nós temos até mesmo para adolescentes, isso já está instituído no sistema público, mais para mulheres, mas foi autorizado também para homens a partir de 9 a 12 anos de idade, que é o uso da vacina para evitar HPV, né? Que é a doença que a gente conhece muito como condiloma genital ou verruga, né, genital, que é o papilomavírus humano, que afeta o homem e a mulher também. Às vezes na mulher acaba que tem infelizmente, na mulher ela tem causas mais aumentadas de câncer de colo uterino por causa disso. O homem também pode apresentar câncer de pênis, mas é um percentual menor, né? Doutor,
A gente avalia nesse caso e do ponto de vista das doenças sexualmente transmissíveis. Mas acaba que também a gente acaba por dar outras orientações. Às vezes o paciente pode estar apresentando alguma dificuldade de ereção, ejaculação precoce e a gente tem que ter essa orientação. Dr. Arthur Ramalho, médico urologista, foi o nosso entrevistado de hoje no quadro Consultório do Tribuna Livre. Quero agradecer a entrevista conosco, prestação de serviço importante que o senhor fez aqui no programa. Eu agradeço. Desejar boa sorte na sua caminhada, tá bom? Valeu, obrigado e um bom dia a todos. São 7h55.